poder também conversar, né? Deixa eu ver aqui. Estamos gravando. Boa noite a todos. Saúde, paz e prosperidade para todos. E nós vamos, em primeiro lugar, eu estava falando com a Aparecida, né? A Aparecida enviou um e-mail, né? Um e-mail com o trabalho. Também a turma, né, da Yara, Jamile, Cláudio, Jefferson. Também essa turma, esse grupo, mandou o trabalho. Outros grupos, outros dois grupos, da unidade 1, que é Ellen, Lana, Paula, Jussiara, e da unidade 4, Hieron, David, Leandro e Lucas, não me enviaram o trabalho, né? Mas eu pedi para que enviasse no dia de hoje, até a meia-noite, logicamente, para que a gente possa depois colocar os pontos no portal, né? Os pontos necessários das atividades. Mas eu vou aguardar ainda esses dois grupos se manifestarem, né? Muito bem. Bom, o que nós, inicialmente, antes de nós entrarmos propriamente na matéria de hoje, eu fiquei de oferecer a vocês alguma orientação, né, sempre por partes, orientação sobre o acórdão. Eu falei na aula passada sobre acórdão, mas é preciso repetir, já que vocês não têm ainda essa experiência. Eu pretendo também, agora no mês de maio, junho, que vocês façam análise do acórdão. Por isso que eu estou procurando repetir, né, a vocês, repetir essas orientações sobre os julgados, sobre as decisões dos tribunais. E espero que vocês também estejam, né, que vocês também estejam pesquisando, né, pesquisando nos sites dos tribunais. Os tribunais podem ser tribunais de justiça, né, que são os tribunais dos estados, tribunais de justiça, por exemplo, esse acórdão, né, que eu estou aqui, que está servindo de exemplo para vocês, é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas tem também jurisprudência, né, tem também acórdãos de outros tribunais de justiça que vocês podem, né, pesquisar. Temos Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, enfim, Minas Gerais, né? Também vocês podem Professor, pesquisar. Oi. era essa minha dúvida, porque eu já estava lendo alguns, eu entrei no Tribunal de Justiça, de São Ótimo. Paulo, só que Sim, eu vi também que tinha alguns bem interessantes do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, sim, aí eu fui sim. dando uma olhada nos de outras cidades, não tem problema, né? Não, pelo Eu contrário. O importante é você depois, se for, quando, né, na execução do trabalho, que inclusive os grupos serão os mesmos, né, para esse trabalho, nessa execução do trabalho, vocês podem copiar um, não há necessidade de copiar mais de um, né? Esse único acórdão já é suficiente para fazer análise do acórdão de acordo com aquela programação nossa, né, que nós transmitimos para vocês. Mas eu vou também transmitir mais vezes, né, o modo de análise do acórdão. Mas tudo bem, pode ser também não só os tribunais de justiça, né, dessas localidades, desses estados, mas também pode ser do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, pode ser também do STF, Supremo Tribunal Federal.
né? Também não tem problema. O importante é que vocês copiem na íntegra, prestem bem atenção, na íntegra. Vocês copiem apenas um, né, para a execução desse trabalho, né? E nós vamos ainda marcar data para entrega desse trabalho. E vai ser um trabalho em grupo também, né? De acordo com esses grupos mesmo. Então, nesse caso aqui, né, do nosso exemplo, né, do trabalho, do acórdão, então nós temos, logo no início, nós temos uma folha, né, que fala do acórdão, né? O acórdão, certo? Que você tem o acórdão, né? E está escrito assim, vocês vão ver mais ou menos isso. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação, né? Aqui é uma apelação, aqui é um tipo de recurso, mas tem outros tipos de recurso também. Então, mas este é um recurso de apelação. Então, vem apelação número tal da comarca de São Paulo, pode ser de outra comarca, em que são apelantes fulano, né, e apelado, né? Aqui está, na verdade, o apelado aqui é o juízo da comarca. Depois vem acórdão em terceira câmara, né? Acórdão em terceira câmara, né? De Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão. 2 pontos. Aí vem, deram provimento ao recurso. Aí vem um V.U. Né? Aqui está um V.U. Esse V.U é voto unânime. Quer dizer, todos os juízes presentes, todos os desembargadores, no caso, que é um tribunal, né, de justiça, eles anuíram e eles seguiram o relator. Portanto, todos, né, votaram de maneira ou de modo unânime. Pode ser que um ou outro possa divergir do relator, mas existe uma decisão por maioria. Então, vem por maioria, tá? Ou PM ou por maioria mesmo, por extenso. Ok? De conformidade com o voto do relator que integra este acórdão. Depois vem o julgamento, teve a participação dos excelentíssimos desembargadores, Donegá Morandini, presidente, e Beretta da Silveira. E o relator foi, aqui tem a data, né? São Paulo, 19 de março de 2019, e vem o nome, né, do relator, que é outro desembargador, né? Que é um terceiro desembargador, ok? E vem Alexandre Marcondes, relator. Então, essa página é a página propriamente do acórdão. Acórdão justamente é a decisão deles, né? É uma decisão unânime deles, apenas dizendo que deram provimento ao recurso. Pode ser que não deem provimento ao recurso, dependendo do acórdão. Mas esse acórdão, eles deram provimento ao recurso, aceitaram, né, o recurso que foi justamente interposto por essas pessoas aqui, esses apelantes, que Elaine Silvia de Alcântara Cardoso e Nélia da Silva Cruz. Tá? Então, essa é a primeira folha, ok? É a primeira folha. A segunda folha é que já vem praticamente você vai iniciar a análise. Né? Essa primeira folha também é fundamental. Todas as folhas aqui são importantes. Então, na segunda folha, você já vem aqui, né, com a descrição também da apelação, da comarca, dos apelantes, do apelado e da juíza de primeiro grau. Né?
Aqui vem um voto número tal e vem ementa, né? Vem ementa. O que é ementa? Né? É um resumo da decisão, tá? É um resumo da decisão. É um resumo do julgado, ok? Certo? É um resumo daquilo que o relator escreveu, tá? Mas é um resumo. Então, já vem nessa outra folha, ok? Bom, nós vamos, hoje, nós vamos parar por aqui. Então, nós vimos aí a decisão, né, do acórdão, certo? Os nomes dos desembargadores que participaram, inclusive o relator. A data, está tudo aqui. A votação, se for unânime ou por maioria, também está aqui. Então, são alguns dados, né, inclusive o tipo de recurso, apelação, e o número, né, do recurso de apelação. Ok? E aqui a ementa, né? A ementa, que é outro item, né, da análise do acordo, que nós colocamos aí. Então, nós falamos, em termos de itens para análise, nós falamos do tribunal. Qual é o tribunal? Aqui está, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Da comarca de São Paulo. Então, já está respondido isso, né? Sobre o tribunal já é um item que já está respondido, praticamente, né? E depois nós temos aí, né? Temos também tipo de recurso, não é? Que é outro item. Então, aqui no caso, é um recurso de apelação. É recurso de apelação número tal, tal, tal. Né? Também devem escrever dessa forma. Ok? Então, já são 2 itens da análise do acórdão. Depois vem, por exemplo, vem um outro item, né? Pode ser data de julgamento. Né? Aqui você já tem a data de julgamento. Tanto no final, né? Pode ser que no final tenha ou não, mas no início, neste acórdão, né? Já tem. Ok? O acórdão já tem. Né? Então, você tem aí São Paulo, 19 de março de 2019. Então, foi julgado, a data do julgamento, 19 de março de 2009. Ok? Então, é outro item que já foi, né? Já foi resolvido. Ok? Então, tem também um outro item. Esses são itens mais tranquilos, mais fáceis, né? Sem que não tem muitos problemas, muitos detalhes. Então, além da data do julgamento, você tem, então, também o nome do relator, né? O relator, quer dizer, quem foi o relator, também está aqui. Ou está no final, né, do acórdão, no final do julgado, né, ou está aqui também. Ok? Está aqui, ó, Alexandre Marcondes, desembargador Alexandre Marcondes, relator. É o nome do relator. Também não tem, né, não tem detalhes, aí é simplesmente verificar o nome do relator e escrever, né, neste item. Relator, desembargador Alexandre Marcondes, né? Certo? Esse é outro item. E tem um outro item que nós já, inclusive, falamos aqui, né? Que é a ementa. Ementa é o resumo. Ementa é um resumo, né? E essa ementa, quer dizer, outro item, ementa, 2 pontos. Aí você coloca, né, na íntegra o resumo, que é esse aqui, né? É este aqui, certo? Ementa. Então, a ementa aqui é registro civil, ponto. Exclusão de patronímico, ponto. Ação de adoção combinado com retificação de registro civil,
ponto. Autora que pretende a supressão do patronímico paterno, biológico, entre aspas, cruz, vírgula, não compartilhado com sua mãe ou avós socioafetivos, ponto. Possibilidade, ponto. Requerente que foi abandonada afetivamente pelo pai biológico, já falecido, entre parênteses, em sua juventude, ponto. Motivo suficiente para a modificação pretendida, ponto. O nome representa direito de personalidade e, vírgula, como tal, vírgula, está intimamente ligado à integridade moral do indivíduo e ao princípio da dignidade humana, ponto. Princípio da imutabilidade do nome, que não é absoluto, ponto. Precedente do STJ, ponto. Ausência de prejuízo a terceiros, ponto. Sentença reformada, ponto. Recurso provido. Essa é a emenda. Então, precisa escrever a emenda. Tá? É um resumo da decisão. Então, tem que escrever. É outro item, né, que você pode completar. Então, nós ficamos por aqui, né? E na próxima aula, nós vamos também decidir sobre a data para que vocês possam fazer essa análise do acordo. Ok? E também vamos explicar os outros itens. Até agora, nós explicamos até a ementa. Agora, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem falar, né, em aula, não tem problema. Pode interromper e perguntar. Não tem problema nenhum, tá bom? Faz parte da aula. Muito bem. Bom, até agora nós temos Aparecida Ferreira, Carlos Gomes, Laís e Yara Gualberto, né? Agora, eu não sei por que a Yara Gualberto está fora da organização. Está escrito aqui embaixo, não sei. Não sei por quê. Mas está assistindo, né? Se está assistindo, tá bom. Muito bem. Agora, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, ok? Se vocês tiverem algum comentário, né, vocês podem se pronunciar, viu? Ok? Fiquem à vontade. Não tem problema nenhum. Faz parte da nossa interação aqui, faz parte, é como se fosse uma aula presencial, mesma coisa. Então, vamos iniciar, né, a unidade 3 do livro único. Vocês sabem que o livro único, né, é a base do plano de ensino. Então, tudo que vocês têm aqui, né, e vocês tiveram a oportunidade de fazer o resumo, né, tudo que vocês têm aqui faz parte, né, do conteúdo programático do semestre. Então, eu pediria para vocês também que, além, né, desses estudos, vocês procurem também fazer a leitura, né, de outros livros, né, inclusive os livros que são indicados aqui. Existem alguns livros que são indicados, né? Então, nós temos aqui no livro único as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas pelo autor, né, ou pela autora, né, deste livro, que é Elaine Karina Jankovic, né? Então, ela utilizou outras obras, né, nesse livro básico, ok? Então, nós temos aqui, vamos ver onde está, né, as referências bibliográficas. Aí, por exemplo, aqui tem referências, que nós temos Diniz, Maria Helena,
quer dizer, Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro, 2 pontos. Teoria Geral do Direito Civil, ponto. São Paulo, 2 pontos, Saraiva, que é editora, e o ano deste livro, 2015. Tem também uma outra referência, que é do Gonçalves Carlos Roberto, ou seja, Carlos Roberto Gonçalves. E Lenza Pedro, o Pedro Lenza, coordenador. É este livro aqui, ó. Na verdade, é esse aqui. Tá? Este. Esse aqui. Direito Civil Esquematizado 1. Parte geral, obrigações, contratos. São Paulo, Saraiva, 2015. Também, só do Carlos Roberto Gonçalves, né, que o Carlos Roberto Gonçalves ele tem uma coleção, né, do curso de Direito Civil. Então, tem vários volumes. É Direito Civil Brasileiro, parte geral, que é um dos volumes, São Paulo, Saraiva, 2011. E tem um outro autor aqui que foi colocado por ela como referência, né, que ela também utilizou, que é o Palaia, o Nelson Palaia. Né? Nas referências sempre tem o sobrenome antes. Tá? Noções Essenciais de Direito, São Paulo, Saraiva, né? São Paulo, localidade, né? Saraiva, editora, e o ano 2010. Okay? Então, ela utilizou esses autores na unidade 3, né? Então, em cada unidade, ela utilizou alguns autores. Na unidade 4, ela utilizou vários autores também, né? Inclusive, utilizou uma súmula, na unidade 4, de jurisprudência, predominante no Supremo Tribunal Federal. Né? Utilizou também a lei, né, que é a 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil. Okay? E utilizou, além da Maria Helena Diniz, o César Fiuza, né, o Carlos Roberto Gonçalves, né, o Nelson Palaia. Enfim, sempre quando você vai pesquisar, vai escrever, né, um trabalho, não esse resumo, né, mas um outro tipo de trabalho com um tema específico, para desenvolver, o professor sempre pede para que vocês, né, consultem vários doutrinadores, ok? Que é bastante importante, né? Então, vamos lá. Da ausência. A ausência é um instituto jurídico de direito civil. Tá? Então, nós vamos iniciar o tema de hoje, a matéria de hoje, ausência. O conceito de ausência está aqui no livro. Está também no artigo 22 do Código Civil. Né? A autora coloca aqui também, né? Certo? Mas eu vou usar o Código Civil, né? Porque vocês estão começando e precisam realmente já, né, utilizar o código, ok? Então, vocês vão lá no artigo 22, ok? É o capítulo 3 da ausência e seção 1 da curadoria dos bens do ausente, artigo 22. Então, o artigo 22, ele diz o seguinte, ele dá o conceito, né, de ausência. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará
a ausência e nomear-lhe-á curador. Ok? Esse é o artigo 22. Né? Então, aquele indivíduo que desaparece, desapareceu, sem dar notícia, desapareceu, sem dar notícia de onde está, e não deixou representante nenhum, nem um procurador nenhum, para administrar os bens dele. Pode ser pedido, né, a declaração de ausência, certo? Porque, na verdade, ele desapareceu, não deu notícia, né, não deixou procurador nenhum, ninguém sabe para onde foi. Tá? Mas é lógico que, para você entrar com requerimento de ausência, tem que esgotar todas as possibilidades, né? Tem que verificar se não foi preso nas delegacias, se não está em hospitais, né? Certo? Tem que dar um tempo razoável, né? Mas se desapareceu, não deu notícia, aí sim, aí pode, né? Pode entrar com um pedido de declaração de ausência, certo? É o que diz aqui, que diz também na página 122, né? Que diz justamente isso que nós falamos, né? Sobre o conceito do ausente. Ok? Porque, na verdade, não se sabe para onde foi, né? Não tem notícia nenhuma, tudo que foi feito não foi em vão, quer dizer, não adiantou, realmente a pessoa desapareceu por completo. Né? O que se sabe é que o indivíduo desapareceu, simplesmente. Né? Não se tem notícia, não se tem notícia nenhuma. Então, o que se sabe é isso, desapareceu. Tá? Por isso é preciso, na verdade, assegurar os direitos, né? Os direitos, deveres e obrigações do desaparecido. Não pode ficar assim, né? Porque ele pode ter bens, não é isso? E como que vai ficar? E a família? Como é que fica? É preciso que haja, né, uma declaração de ausência para iniciar, na verdade, o exercício dos direitos dele. Né? Então, isso é muito importante. Inclusive, se ele deve, se não deve, né? Se ele é um devedor, ou se ele é um credor também. Então, precisa fazer a coisa funcionar. Então, não pode ficar parado, simplesmente esperando aí que um dia ele possa aparecer. Talvez até um dia ele apareça, mas no momento desapareceu, não se tem notícia nenhuma, ninguém sabe de nada, né? Não deixou nenhum procurador para representá-lo, né? Em relação aos seus bens. Então, isso já é suficiente para requerer a declaração de ausência desta pessoa. Né? Então, o instituto de ausência ele está no Código Civil, né? Está aqui no Código Civil, encontra-se nos artigos 22 a 29, né, aqui do Código Civil, tá? Capítulo 3, do título 1, do livro 1, da parte geral. Tá? Então, vocês vão ver isso no livro, isto é, no Código Civil. Okay? Então, já sabemos legalmente onde localizar o Instituto de Ausência e os artigos correspondentes. Tá? Então, já sabemos como localizar. Ok? Agora, para a declaração de ausência, qualquer pessoa,
interessada, pode ser um credor, né? Pode ser várias pessoas, né, que têm interesse. Ou então o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, tomando conhecimento, também pode requerer ao juiz, né, para que ele declare ausência. Por quê? Porque é necessário declarar ausência para nomear um curador, que é o curador de ausente, né? Esse curador é um administrador. Então, precisa haver uma administração desses bens. Não se pode deixar esses bens ao léu, né? É preciso realmente tomar providências. Então, vocês têm aqui, mesmo na página 123, né? Vocês têm aqui um rol em ordem preferencial dos legitimados à curadoria, a ser curador, né? É um rol em ordem preferencial. O que é isso? Em ordem, primeiro um, se esse um não puder, né, ou se não tiver, o outro seguinte, também se não puder essa pessoa ou não existir, outra pessoa, então, e assim por diante. Até que, se não existir ninguém, né, em relação à família que possa, desse rol, né, que possa ser curador, o juiz nomeia um, né, que seria um curador dativo porque ele é nomeado pelo juiz, né? Então, qual seria esse rol, né? Qual seria esse rol? Bom, esse rol é, em primeiro lugar, quem pode ser curador, né, dos bens do ausente? Em primeiro lugar, o cônjuge, né? Seria esposo ou esposa, depende de quem desapareceu. Então, primeiro, o cônjuge, né? Caso haja aí um casamento de alguém, né? E se for uma união estável, né? Aí não tem cônjuge, né? Mas tem companheiro ou companheira, tá? Também. Tem em primeiro lugar. Mas se não existir cônjuge nem companheiro, segundo lugar, aqui no rol, está os pais do ausente, os pais, né? Certo? Se a pessoa não for casada, né? Se for uma pessoa solteira, se for, né? Inclusive um menor também, enfim. Então, você tem os pais do ausente. Os pais do ausente, o pai e mãe, se tiver pai, só pai, se tiver sua mãe, mãe, né? Do ausente, que será nomeado curador, ok? Bom, e se não existirem os pais? Como é que faz? Se não existirem os pais, né, nós temos aqui os descendentes, se for o caso, né? Caso de filhos, né? Caso de netos, depende. Sempre os descendentes. Em terceiro lugar, os descendentes, né? Certo? Em terceiro lugar, os descendentes. E se não tiver nenhum descendente? Então, o juiz ele vai ter que nomear alguém de confiança. É um curador, um terceiro, que pode ser nomeado, né? E esse nomeado pelo juiz se chama dativo. É um nomeado temporário, né? Ou melhor, um nomeado para aquela situação específica, né? Temporário, certo? Que não faz parte da família. Então, não faz parte desse rol, né, que nós citamos. Pode ser um terceiro, ok?
Então, nós temos aí, para, né, requerer, né, a ausência, é qualquer interessado, para requerer a ausência, certo? Agora, para ser nomeado, né, legitimado ou legitimado, a curadoria são esses, né? São esses daqui que nós temos, né? Aqui nós temos um artigo, né? Que tem alguns pontos importantes, que é o artigo 25, ok? É o artigo 25. O artigo 25, ele dispõe o seguinte, eu vou ler aqui no código, né, para que vocês possam se habituar também ao Código Civil. Então, vamos ver aqui, né, o artigo 25 do Código Civil. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato, tem a separação judicial e a separação de fato. A separação de fato, quando a pessoa abandona o lar, né, fica separado. Ou de comum acordo, eu vou embora e vou me separar de você e fica por isso mesmo, separa. Né? É separação de fato. Não é judicial, né, porque não foi mediante, né, um processo judicial, né? Não foi por escritura pública também, no caso, né, que seria consensual, mas não foi também uma separação consensual. Okay? Então, aqui fala, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Então, caso haja, né, o cônjuge do ausente, ok? Mas, nesse caso, para que ele seja curador, é necessário o quê? É necessário que ele não esteja separado judicialmente por mais de 2 anos. E não esteja separado de fato também por mais de 2 anos. Tá? É isso que o artigo 25 está falando, né? Que no caput do artigo 25, ok? Então, esses detalhes, né, para que você saiba desses detalhes, precisa ler o código, precisa ler a lei, né, porque existem detalhes na lei, né? Agora, para a declaração de ausência, como nós já falamos, qualquer pessoa, o Ministério Público, né, deve requerer ao juiz. Então, o juiz vai declarar a curadoria, quem vai ser o curador. O juiz vai estabelecer ao curador os poderes do curador, que ele pode fazer, né, as obrigações dele também, obrigações do curador, tá, de acordo com aquele caso concreto apresentado. Né? Então, no requerimento de ausência, né, dependendo da situação, né, então você tem lá a nomeação do curador, declara-se a ausência, nomeia-se o curador e o juiz já dá quais vão ser os poderes desse curador, tá? Para representar o ausente. E quais as obrigações do curador também. Ok? Então, quando, né, se declara e se nomeia o curador, entra-se numa outra fase. É a fase da curadoria dos bens do ausente. Né? Essa é outra fase. Fase da curadoria dos bens do ausente. Ok?
Então, como nós dissemos antes, vamos repetir, as figuras do companheiro ou companheira em união estável são figuras equivalentes, né, na esfera civil aos cônjuges. Porque cônjuges, nós falamos cônjuges quando são casados, não é isso? Marido e mulher, pelo casamento. E falamos companheiro, companheira, quando em união estável. Então, essas são na verdade, é a terminologia usada, né, legalmente para casamento, para os casais, né, casados, e para os casais em união estável. Poderão ser também nomeados à curadoria, os companheiros, né, poderão ser nomeados à curadoria, ok? Aqui nós vamos ler um artigo, né, um preceito da Constituição Federal. E esse preceito, eu não preciso ir nem lá aqui na Constituição Federal, né, sempre se deve ir, né, na Constituição Federal, mas a autora aqui, ela colocou ipsis literis, né, integralmente, o que está aqui no artigo da Constituição Federal. Então, não preciso ir lá. Mas sempre é bom, né, caso haja necessidade, muitas vezes, quando interessados a fazer isso, ir também, né, à Constituição Federal para verificar, né, se não houve algum erro gráfico, né, muitas vezes pode ter havido, né, na impressão. Até só para, na verdade, para comparar, né, mas está bem explícito aqui o artigo 226, parágrafo 3º. Então, nós vamos ver na Constituição Federal o artigo 226, né, parágrafo 3º. O artigo 226, no caput, né, na cabeça do artigo, nós temos assim escrito: a família, né, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Né? Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isto é, né, se os companheiros também decidirem casar, tudo bem, não há problema nenhum. É só ir ao cartório, né, e iniciar lá a habilitação para o casamento, ok? Se quiser, mas se não quiser também, né, a união estável tem proteção legal, tá? Tem proteção do Estado e proteção legal também, porque a união estável está aqui no Código Civil, tá? Tem as regras próprias da união estável. Além da Constituição Federal, também se encontra aqui na Constituição, ou melhor, no Código Civil. Constituição e Código Civil. E o Código Civil ele detalha. O Código Civil ele tem várias regras da união estável, como o casamento tem também. Ok? Vamos lá. Até agora estão entendendo bem? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Tudo ok, professor. Ótimo, tá ok. Então, vamos dar continuidade. Tá? As fases da situação do ausente. Né? Mas antes, eu tenho aqui um elemento importante para dizer a vocês, né, que nós temos a Lei de Registros Públicos, né, que é a Lei 6.015, de 1973. E a sentença que declara ausência, né, deverá ser registrada.
Essa sentença, o juiz declarou ausência, pega-se essa sentença, né? E registra essa sentença no registro civil das pessoas naturais. Tá? Da mesma forma, se o ausente aparecer, vamos supor que, de repente, depois de algum tempo, ele aparece. Deverá também ser averbada no registro civil de pessoas naturais a cessação de sua ausência. Acabou a ausência. Tá? Então, precisa, depois, suspender essa ausência. Caso ele apareça, né? Tudo é possível. De repente, ele pode aparecer. Então, nessa fase, né, as fases da situação do ausente, nós temos aqui na página 124 quais são essas fases. E nós vamos depois discorrer sobre essas fases. Né? Então, nós temos a fase da curadoria dos bens do ausente. Essa é a primeira fase. São várias, né? Fase da situação do ausente. Então, primeiro, a fase da curadoria dos bens do ausente. Né? Essa é a primeira. Em segundo lugar, a segunda fase é a fase da sucessão provisória. Nós vamos chegar lá. E, finalmente, a terceira fase é da sucessão definitiva. Tá? Sucessão definitiva, né, do ausente. Ok? Então, início, a fase da curadoria dos bens do ausente. Então, iniciamos agora a primeira fase. Bom, primeira fase. Início, quando se inicia essa fase? Inicia com a nomeação do curador. Tá? Nomeou o curador, inicia essa fase da curadoria. Agora, a curadoria refere-se apenas à administração dos bens do ausente. Ok? E essa situação equivale como se o ausente tivesse morrido, tivesse falecido. Tá? Mas, então, a curadoria refere-se apenas à administração, aos cuidados, né, na administração dos bens do ausente. Então, o ausente aí, né, pode ser considerado, né, morto, considerado, mas isso presumidamente. Tá? Então, é uma morte presumida, tá? Não é morte real. É morte presumida ainda. Né? Muito bem. Essa morte presumida serve para quê? Bom, não apareceu, nomeou o curador para administrar os bens, não apareceu, então, né, a pessoa presumidamente está morta, né? Para que vai servir essa morte presumida? Justamente para a abertura da sucessão. Não precisa ter uma morte para que se abra a sucessão. Sem morte não tem sucessão. Então, como ele desapareceu, né? Requereu seu juiz a declaração de ausência, nomeou-se o curador, não apareceu, morte presumida. Então, agora, tendo a morte presumida, é possível entrar com requerimento para suceder, né, o morto, entre aspas, né, presumido. Então, serve para abertura da sucessão, né, essa morte presumida aí. Existe apenas a presunção, isso tem que ficar bem claro. Em relação ao cônjuge, né, essa morte presumida não vai alterar, né, o estado civil do cônjuge. O cônjuge ainda é casado. Por enquanto, não altera a situação dele. Porque tudo é provisório ainda. Né? Ok?
porque temos aí a possibilidade das hipóteses, né? As hipóteses da cessação da curadoria também. O comparecimento do ausente. Okay? Então, o ausente comparece, né? Aí cessa a curadoria também. Nós estamos falando da fase da curadoria, né? Quando vai cessar a curadoria? Com o comparecimento do ausente, não é isso? Ou pela certeza da morte do ausente. Né? E cessa a curadoria também pela abertura da sucessão provisória. Né? Então, nós temos aí as hipóteses de cessação da curadoria. Aqui na página 125 do livro, que vocês devem ter lido, né? Então, nós temos aqui as hipóteses da cessação da curadoria. Pelo comparecimento do ausente, é uma hipótese. Né? Pela certeza de morte do ausente, é outra hipótese. E pela abertura da sucessão provisória, né? É outra hipótese. Ok? Abertura da sucessão provisória. Então, temos aí uma outra hipótese. Ok? Com a ausência comunicada ao juiz, né, ele, quer dizer, quando a pessoa realmente foi declarada ausente, o que se deve fazer? Né? Primeira providência é arrecadar os bens do ausente. Preciso saber quais os bens que o ausente possui. Né? Então, promover a arrecadação dos bens do ausente. E já falamos, né, e a nomeação do curador para administrar esses bens. Vai precisar saber quais são esses bens, por isso que precisa ter um momento de arrecadação dos bens. Tem que verificar, né, quais os bens existentes do ausente. Isso é necessário. Okay? Então, sabendo quais os bens do ausente, o curador também vai saber administrar esses bens. Né? Quais bens ele deve administrar e como administrar. Okay? O artigo 26, né, o artigo 26 aqui do Código Civil, certo? Diz o seguinte, vamos ler aqui, Código Civil, artigo 26, né? Vamos ver. Fala da sucessão provisória, seção 2, né? Então, vamos ver aqui o que diz o artigo, né? O que diz o artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente. Ou, se ele deixou representante ou procurador, e se passando 3 anos, ou poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, vocês veem aqui o prazo, né, no artigo 26, o prazo, né, para que se possa declarar ausência e se abrir provisoriamente sucessão. Então, decorrido um ano. Por que esse um ano? Porque um ano é um prazo para que ele apareça, para que o ausente possa aparecer. Né? Mas decorrido um ano. Mas se ele deixou representante, procurador, né, mesmo não sabendo onde ele se encontra, mas deixou lá um documento, né, para representá-lo, né, por exemplo, né, para proteger os seus bens, ou, enfim, para fazer alguma coisa, como procurador, né,
se houvesse representação, essa, né, procuração, esse mandato, que é uma procuração, passando-se 3 anos, né, 3 anos, também se declara ausência e se abre a sucessão provisória. Ok? Então, tem esses 2 momentos aí. Se ele não deixou ninguém, não deixou procurador, 1 ano. Se deixou, 3 anos. Né? Ok? Então, aqui diz também, né, os interessados, caso, né, aconteça o que está escrito aqui no artigo 26, que nós acabamos de falar, os interessados podem, então, partir para a segunda fase. Né? Uma segunda fase que nós temos aqui. A primeira abertura é a fase, justamente a fase, a primeira foi da curadoria. A segunda é justamente essa fase, né, da abertura da sucessão provisória. Okay? Agora nós vamos partir para a sucessão do ausente, como se morto ele estivesse. Mas é provisória ainda, não é definitiva. Provisória. Então, nós temos, de acordo com o artigo 27, né, os legitimados para requerer a sucessão provisória. Está aqui também, né, está aqui na página 126, né, na página 126. Ok? Página 126 do livro único, né? Quais são os interessados legitimados para requerer a sucessão provisória, né, de acordo com o artigo 27, mas consta aqui justamente os legitimados, de acordo com o artigo 27. Quais são? Primeiro, o legitimado, o cônjuge não separado judicialmente, não pode estar separado judicialmente, né, como nós dissemos antes. Os herdeiros presumidos, né, presumidos herdeiros, legítimos ou testamentários, né, que foram também herdeiros que constam no testamento, constam em algum testamento, né, que foi deixado. Muitas vezes, o ausente, aquele que desapareceu, ele deixou um testamento aí, porque escrever um testamento pode ser em qualquer época, né? Precisa ser próximo da morte, mas em qualquer época pode-se escrever um testamento. Qualquer um de nós pode. Tá? Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependendo de sua morte. Quer dizer, existe também certos direitos. Por exemplo, uma doação, né? Mas só quando, né, a pessoa, o doador, morrer, por exemplo. Né? Então, só vai ser beneficiado alguém caso, né, aconteça a morte da pessoa que está, né, dando essa vantagem para outra pessoa. Então, essas pessoas também são interessadas, né, com a morte desse doador, não é isso? Ele é interessado em receber a coisa. Os credores, não é? De obrigações vencidas e não pagas. Então, credor de nota promissória, né, cheque, credor né, de alguma obrigação que já venceu, mas não houve o devido pagamento. Então, também os credores são interessados. Então, nós temos aqui o cônjuge, não separado judicialmente, é interessado, os herdeiros presumidos, né, legítimos ou testamentários, se tiverem sobre os bens do ausente também um direito, dependendo de sua morte, né, os credores de obrigações vencidas e não
pagas, né? É o que está escrito aqui no artigo 27, né? 27, ok? Artigo 27. Para efeito previsto no artigo antecedente, somente se considera interessados o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos legítimos testamentários, né? Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os credores de obrigações vencidas e não pagas, exatamente como está no livro, ok? Exatamente como está no livro, ok? E no artigo 28, né? No artigo 28, nós temos, então, após a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória, porque para abrir a sucessão provisória, deve-se entrar com processo, né? Um requerimento por parte desses, né? Pelo menos um desses, né? Legitimados, e depois o juiz vai determinar por sentença, né? A abertura da sucessão provisória, ok? E seus efeitos também só produzirão, né, essa sucessão provisória só vai produzir algum efeito depois de 180 dias após publicado pela imprensa. Né? Certo? Ou também a abertura do testamento. Então, a sucessão provisória, como está no artigo 28, após a sentença que determina a abertura da sucessão provisória, seus efeitos só produzirão 180 dias depois, né? De publicada pela imprensa. Publicou na imprensa, conta 180 dias, né? Que vai ocorrer a abertura, e após o prazo, ocorrerá a abertura do testamento, se houver, nem sempre há, mas se houver testamento. E o inventário e partilha dos bens. Então, houve um requerimento, né, para abertura da sucessão provisória, certo? E o juiz sentenciou para se abrir a sucessão provisória, né? Concordou, deu uma sentença de abertura da sucessão provisória. Publicou na imprensa. A partir da publicação da imprensa, né, corre 180 dias. Após 180 dias, abre-se também o testamento, caso haja, né, caso haja testamento, e inicia-se o inventário e partilha dos bens. Tá? Começa o inventário e partilha dos bens. Então, com o inventário, né, há uma partilha dos bens, porque no inventário vão estar todos os bens determinados do ausente, né? E deve-se distribuir aos herdeiros esses bens. Okay? Esses bens serão distribuídos aos herdeiros, de modo geral, em partes iguais. Se tiver cônjuge, o cônjuge também tem direito, dependendo do regime de bens, tem o direito também, né, de participar, certo? Então, haverá essa distribuição de bens aos herdeiros, mas em caráter provisório, ainda provisório. Por que provisório? Justamente porque ainda, né, existe um tempo disponível para que o ausente apareça. Ainda há essa possibilidade dele aparecer, né?
demorou todo esse tempo, mas mesmo assim é possível que apareça, né? Portanto, para que, por ser provisória também, provisória a sentença, né? Como é um caráter, está em caráter provisório, o juiz, ele obriga as pessoas que vão ficar com os bens, os herdeiros, né? Que prestem garantia, né? Chama-se caução, preste caução, que é garantia, né? Certo? Então, mediante o quê? Qual seria a garantia? Através de penhores, né? Os herdeiros, né? Eles podem, então, prestar garantia empenhando alguma coisa valiosa, né? Que seria, que denomina-se penhor, né? E também hipotecas de algum bem que os herdeiros tenham. Tá? Isso é tudo para garantir, né? Para garantir esses bens do ausente que eles estão recebendo. É uma garantia. Então, as pessoas que tiverem direito à posse provisória, que não sejam cônjuge, ascendente e descendentes, deverão dar garantias. Agora, os cônjuges, ascendentes e descendentes, né, não precisam de garantia. Aqui fala, vamos ler o artigo, né, para nós entendermos melhor isso daqui. É o artigo 28. Deixa eu ver aqui. Os herdeiros para se emitirem, artigo 30. Os herdeiros para se emitirem na posse dos bens do ausente darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Quinhões é justamente aquelas partes que eles receberam dos bens do ausente, né? Então, eles devem prestar garantia, certo? Penhores, né? Ou hipoteca. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído. Ele não pode obter, né, esses bens provisoriamente. Ok? Mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador. Então, ainda continua esses bens com o curador. Por quê? Porque eles não puderam prestar garantia, tiveram condições de prestar garantia. Que o juiz também pode designar um outro curador, né? E que preste essa garantia também. Certo? Porque como vai ficar com um curador, o curador tem que prestar garantia também. Garantia sobre esses bens. Não é? Ok? Os ascendentes, parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, provada a qualidade de herdeiros, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente também, né? Porque antes, né, não se tinha ainda certeza, certo? Que esses ascendentes ou descendentes e o cônjuge fosse realmente, tivesse relação com o ausente. Mas provada, né? Provada a sua qualidade de herdeiros legítimos, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens, né? Dos bens do ausente. Ok?
Então, nós temos aí uma disposição, muitas vezes, lendo o livro, né, você também procure ler o artigo correspondente. Tá? Às vezes, o livro, né, declara alguma coisa de maneira talvez mais resumida, e o artigo vem como um complemento. Né? Então, é importante também fazer a leitura. Quando se fala do artigo, né, também vai lá no artigo e verifica também, né, o que realmente está discorrendo o artigo. Muitas vezes completa, o artigo completa aquilo que está escrito aqui, né, no livro único. Muito bem. Tá tudo bem até agora? Tudo bem? Tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo bem, Música? professor. Tudo bem, né? Estou ouvindo uma música. Os bens ficarão sob administração do curador, caso, como nós falamos aí, caso não haja possibilidade de garantia. Tá? Então, se transfere para um curador determinado, né, pelo juiz. Ok? Dadas as garantias, os sucessores provisórios serão empossados dos bens. Deverão representar o ausente também, porque aí os bens já estão, né, na posse dos sucessores provisórios. Então, aí, nesse caso, esses que estão na posse, sucessores que estão na posse dos bens do ausente, eles deverão representar o ausente, sem dúvida. De maneira ativa, como autores, ou passiva, né, como réus, por exemplo, nas ações pendentes ou futuras. Então, o que seria isto? Né? O que seria representar o ausente? Passiva e ativamente, nas ações pendentes. Então, o ausente, muitas vezes, né, teve um processo em andamento, né, como autor ou como réu. Então, esses sucessores provisórios, eles vão substituir o ausente nesses processos. Ok? Se for como autor, como autores, né? Como autor, também. Agora, se for como réu, também. Né? Vão substituir nesse processo em andamento. Né? Ou futuros processos também. Né? Processos que podem vir contra, ou os próprios sucessores podem também promover algum processo contra terceiros. Ok? Os imóveis, né, os imóveis que, porventura, os sucessores tiverem em sua posse provisória, esses imóveis só poderão ser alienados, né, com exceção de desapropriação, se for uma desapropriação municipal, por exemplo, então aí não tem como, né? Esses imóveis serão desapropriados. Mas alienados, né, ou hipotecados, quando o juiz autorizar. Você pode, por exemplo, querer alienar ou vender, né, vender o imóvel. Mas tem que pedir para o juiz, para que ele autorize, para que ele verifique, né, a conveniência, tá, da venda desse imóvel, desses imóveis. Então, o juiz ele pode autorizar. Se autorizar, então vai poder aliená-los, né, ou aliená-lo. Okay? Ou hipotecar também, né? Porque hipoteca é uma garantia. Às vezes a pessoa pode pedir um empréstimo, né? Ou adquirir no caso, um outro imóvel, né? E ele pode hipotecar esse imóvel que está na posse dele. Mas isso com autorização do juiz.
ele vai verificar a conveniência, né? A situação toda. Muito bem. Outra coisa importante são os frutos e rendimentos, né? Frutos e rendimentos, ok? Então, de acordo com o artigo 33 do Código Civil, né, fala justamente dos descendentes, ascendentes e cônjuge que estiver na sucessão provisória do ausente, poderá tomar para si todos os frutos e rendimentos relativos aos bens que a esse couberem. Então, vamos ler, né? Vamos lá no artigo correspondente do artigo 33. Vamos ver realmente o que ele fala, né? O artigo 33. Então, ele fala justamente isto. Fala assim, o descendente, né? O ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, terá, ou melhor, fará, fará seus, né, todos os frutos e rendimentos dos bens que a esse couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente, né? Certo? Então, o que seria isso? O descendente, ascendente e cônjuge, ele pode, então, tomar para si todos os frutos e rendimentos, né? Os rendimentos, um aluguel, pode alugar um imóvel, né, por exemplo, ou arrendar, né, um terreno, né, pode ter uma colheita, por exemplo, né? Então, com os rendimentos, esses rendimentos com o aluguel, ele pode tomar para si esses rendimentos, né? E os frutos também, os frutos daquilo que, né, houver, né? Isso, uma colheita, por exemplo, né? Também, mas isso os descendentes, os ascendentes e cônjuge, né, que estão na posse dos bens. Okay? Agora, outros, né, que tiverem, se não for descendente, ascendente, cônjuge, né, se forem outros que estiverem na posse dos bens, esses outros, eles deverão capitalizar, né? Capitalizar de acordo com o artigo 29 que nós vamos ler. Metade desses frutos, metade, e rendimentos, de acordo com o artigo 29, de prestar anualmente contas ao juiz. Então, vamos ver lá o que diz dessa capitalização dos rendimentos no artigo 29. Vamos ver. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos à deterioração ou extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Então, capitalizar seria, por exemplo, né, metade. Capitalizar seria, por exemplo, compra de títulos, né, garantidos pela União. Seria um modo de capitalizar. De capitalização seria um modo de você lucrar, né? Existem depósitos em capitalização, né? Também. E compra de títulos da dívida pública, né? Então, modo também de capitalizar. Okay? Então, de alguma forma, metade desses frutos e rendimentos devem ser capitalizados. Tá? E todos devem prestar contas anualmente, né, ao juiz. Então, não pode ser uma coisa aleatória, né? Tem que haver prestação de contas, ok?
Então, nós temos aí, né, também absorção desses rendimentos e frutos, né? E se o ausente aparecer, né, como é que fica? Se o ausente aparecer, tá? E nós temos também o artigo 33, parágrafo único, né, que também, né, diz sobre o aparecimento repentino do ausente. O que diz aqui o artigo 33? Vamos ver. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, simplesmente desapareceu porque quis desaparecer, foi voluntária e sem justificativa alguma, né? Perderá o ausente que apareceu, né? Em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Tá? Ele não vai receber esses frutos e rendimentos. Ok? Se ele aparecer de maneira, a não ser que seja de maneira justificada, aconteceu alguma coisa, algum problema mental, no decorrer aí do, né? Ficou com amnésia, mas tem que provar, né? Tem que provar. Ou alguma coisa aconteceu que ele não, né, pôde retornar, mas de maneira justificada, tá? Foi involuntária, não foi porque ele quis. Então, nesse caso, se ele... Aí sim, ele vai tomar posse também dos rendimentos e bens que foram, né, absorvidos pelos sucessores provisórios. Mas, caso contrário, não. Ele vai perder esses frutos, né, e rendimentos. Vai ter que haver uma devolução aí para ele, tá? Então, se a ausência for voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte dos frutos e rendimentos, né? Ok? Caso ele apareça. Então, na sucessão provisória, sempre há essa esperança, né, de que ele apareça, o ausente apareça. Tá? Então, enquanto durar a posse provisória e houver notícia da época exata do falecimento do ausente, de acordo com o artigo 35, que nós vamos ler também, será aberta a sucessão em favor dos herdeiros que já figuravam na sucessão provisória nesta data. Tá? Então, vamos ler o artigo 35. Né? Vamos lá. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram naquele tempo. Né? Então, isso se provar falecimento do ausente, né? E a data. Ok? Se acontecer isso, né? E vamos... dá para vocês darem um tempo, 5 minutos? É possível tomar um cafezinho ou uma água aí para vocês? Ir ao banheiro também? Tudo bem. Tudo bem? Sem problema? Sem 5 problema. minutos? 5 minutos, então. Tá bom? Até mais. Eu vou parar a gravação. Daqui 5 minutos nós vamos
retornar.